Boa tarde, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. E como eu estava falando, hoje a gente vai falar sobre um olhar sistêmico para os nossos filhos. Eu e o Luiz, a gente vai fazer um ping-pong, um bate-bola aí, com base no livro Um Novo Olhar para a Alma do Meu Filho, do professor Jardel e da professora Daniela, né? Aí, ó, os dois. Estamos fazendo o nosso merchandise. É muito bom esse livro, tá, gente? A gente já leu ele inteiro. Ele é um exercício, é um livro muito prático, com práticas sistêmicas para você fazer com o seu filho na hora ali. Ou se o filho já é grande, você pode fazer com a fotografia dele. Então, assim, há vários meios de você fazer movimentos sistêmicos com base nesse livro, para que o relacionamento seu com seu filho melhore. Dentro do que a gente vai conversar aqui, se você perceber, você pode adquirir o livro. Ele vai estar lançando exatamente no dia 19 de julho, na Livraria Cultura, lá em Belo Horizonte, isso, na Terra do Altanásio. E vai estar disponível já daí em todas as livrarias, né, em todos os lugares que você possa adquirir o livro, ou você também pode entrar aí no perfil do Instituto Jardel Estevam, tá acionando a Jaqueline no WhatsApp, dizendo, olha, eu vi a live da Kelly e do Luiz, me interessei, achei super interessante, né, o tema, e adquire com ela mesma, e ela envia para sua casa com muito amor, com muito carinho aí, e aí você pode também estar exercendo todas as atividades que estão no livro com o seu livro, com o seu próprio livro em mãos daí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa relação de pais e filhos, né? Esse é o nosso primeiro tema. E aí, vamos formalizar aí, para quem não me conhece, né? Eu sou a Kelly Rabelo Rangel Teixeira, sou terapeuta, giniterapeuta. Giniterapia é um trabalho específico que a gente faz com mulheres, atende as mulheres nas suas necessidades, nos seus cuidados, tendo esse olhar mais acarinhado e acolhedor para a mulher, né? A gente também faz círculo de mulheres. Ó, a Jaqueline aí, ó. Quem quiser saber sobre o livro, é só acionar ela. Entra em contato com ela no Instituto Jardel Estevam e você já adquire seu livro, Um Novo Olhar para a Alma do Seu Filho, né? Para a alma do meu filho. E aí eu trabalho também com as constelações, com mesa radiônica siriana e vários outros trabalhos, como Teta Healing, Barra de Axis, enfim. O currículo é extenso para colocar tudo aqui. E aí, você, Luiz, conta um pouquinho pra gente o que que você faz, como é que você contribui com as pessoas. Deixa eu dar uma boa tarde especial para todo mundo que está aqui, porque acabou que eu me atrasei. Atrasei não estava conseguindo entrar aqui no Instagram, mas agora estou aqui. Bem-vindos todos, gratidão pela presença. Bom, eu sou constelador, eu conheço constelações familiares desde o ano de 2007. Foi quando eu conheci minha esposa e logo em seguida que nós estávamos namorando, eu disse, tem um lugar que eu vou, que eu frequento, gostaria de te levar. Isso com menos de um mês de relacionamento, e ela me levou e continua até hoje. Então fazem muitos anos já que eu sou conhecedor dessa técnica, e fazem alguns anos que eu então me formei como constelador familiar. Além disso, através do Instituto Estevão, eu busquei outras formações também, como apometria, xamanismo, regressão, hipnose, enfim, são uma série de técnicas aqui que eu utilizo, e eu faço tanto constelações familiares como movimento de reconexões da alma, ele começa com uma constelação normal, sistêmica, porém, se fugir do sistêmico, aí a gente entra com o movimento de reconexões da alma, que são várias técnicas agrupadas. E falar desse livro é muito delicioso, porque os mestres Jardel e Daniela são especiais e nada mais estão seguindo os passos do fundador das constelações, que é o Bert Hellinger, né? E tem uma frase na capa do livro que chamou muita atenção minha, e que diz o seguinte: nem todos nós somos pais, mas todos nós somos filhos. Acho que com essa frase a gente pode abrir aí a conversa, Kelly.
Você falou da frase, né? A gente pode falar muito sobre esse relacionamento aí entre pais e filhos. Nem sempre os relacionamentos, né, eles são acessíveis, fáceis, amorosos. Normalmente a gente tem muito entrave. E não só na fase adulta, né? Normalmente também quando a criança já é mais difícil, de pequenininha, né? Esse relacionamento tende a ser um pouquinho mais fácil. Mas há muitas questões que a gente pode estar olhando para essa relação entre pais e filhos. E aí, muito obrigada. Não, tá travando sim, eu não sei por quê, porque aqui a gente deixou tudo organizado. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback aí, além da Silvana, que está travando. Estamos sim. Estou te ouvindo, Kelly. Ah, então tá. Você quer repetir a frase lá, para que daí acho que nem todo mundo ouviu e eu também acho que não ouvi. Então vamos lá. Nem todos nós somos pais, mas todos nós somos filhos. Ou seja, nós podemos não conhecer os nossos pais, não ter o contato físico, enfim, com eles, mas nós somos filhos dos Todos nossos filhos. pais. Realmente eu, enquanto posição de filha, eu demorei muito para internalizar isso, né? Apesar de já ser consteladora há mais de 6 anos, no início da minha carreira eu tinha muita dificuldade porque o meu relacionamento com os meus pais não era um dos melhores. Então, falar sobre ser filho é diferente quando você fala na posição de mãe. Eu comecei a compreender um pouquinho melhor a minha mãe, né, naquela velha história, né? Quando você se torna mãe, que você se torna pai, as coisas mudam, você começa a compreender. E é verdade. Eu digo que a maternidade é uma oportunidade para a gente olhar para tudo aquilo que os nossos pais fizeram para a gente, fizeram de melhor para a gente, né? E nem sempre é como a gente gostaria ou que eles gostariam que fosse, né? E aí a gente entra nesse conflito em geral, né, de relação entre pais e filhos. Mas para uma relação entre pais e filhos funcionar, a primeira coisa que tem que funcionar mesmo é a relação entre casais. Você concorda comigo? Com certeza, Kelly. O casal é a base de tudo. Eles se conhecem, eles se relacionam, e aí vem o filho. E aí, quando o filho chega, o relacionamento muda completamente. Por quê? Porque existe mais alguém entre eles. Existe mais alguém lá na barriguinha da mamãe, depois essa pessoa nasce e chegou o filho ao mundo. E agora? E muitas vezes se deparam com casais jovens ou casais com uma idade um pouquinho maior, mas todos têm essa questão do primeiro filho. Como fazer? Como lidar? Como ser o adulto? Como ser o pai ou a mãe adultos? E não jogar esse peso, essa responsabilidade para a criança. Acho que por aí nós podemos iniciar essa conversa, né? O relacionamento entre os pais é fundamental para que esse filho cresça de uma forma seguro, se sentindo amado. Ele pode confiar, né? Até tem uma parte bem específica do livro ali que diz que o filho pode ser livre quando ele sente esse amor dos pais, que os pais estão bem, que eles se respeitam, que eles estão em comunhão e equilíbrio, né, dentro desse amor e que passa e transpassam para o filho, né? E isso é fundamental em qualquer relação. Mesmo a gente sabendo que, apesar de que poderia ser assim, nem sempre é assim, né? Aí, quando a gente não dá o devido lugar para o pai ou o devido lugar para a mãe dentro de uma família, isso se torna uma situação desconfortável. O filho sente isso. O filho sente que a mãe não respeita e não honra o pai. E, ao mesmo tempo, quando é com o homem, se o homem não ama, não respeita a mãe, o filho também sente. E aí a tendência é que o filho fique do lado de um deles. Boa tarde, querida Erzília, bem-vinda. E aí, quando esse filho fica é, nessa lealdade com aquele que está
tirando o poder, ele fica muito em desequilíbrio, ele acaba adoecendo, ele acaba é, não tendo forças para seguir, porque ele está sempre na defensiva de um dos pais, porque ele não tem força para seguir na vida com o outro, né? Em ausência, em falta. Porque por mais que às vezes dentro de uma casa os pais estejam juntos, mas eles não se respeitam, eles não se amam, ou por mais que por fora, né, eles sejam adultos, mas agem como criança e acabam não se respeitando mutuamente, né, tendo esse amor, esse respeito entre um e o outro, a relação acaba sendo adoecida. E aí o filho sempre toma a dor daquele que ele considera mais fraco, né? Vou dar um exemplo bem específico aqui em casa. No início do meu relacionamento, né, apesar de a gente estar 20 anos juntos e 13 anos casados, eu tinha uma insegurança muito grande, que até é um tema que a gente vai entrar depois. Mas as minhas filhas, em geral, sempre ouviam eu reclamar do Felipe de alguma forma, né? E uma delas sempre tomava partida no sentido de ficar ali me adulando, me acolhendo, porque o pai era o forte, né? E eu, nesse caso, estava me comportando como uma criança sempre, e então elas tomavam as dores e ficavam sempre comigo, sempre do meu lado, e nunca iam para o meu esposo, né? Claro que depois de muita terapia, algumas constelações, né? Muitas aulas que a gente tem aqui no Instituto Estevão, as coisas melhoraram, a gente passou a ser realmente uma família sistêmica, né? Muita coisa melhorou entre a gente, entre o nosso relacionamento, mas isso acontece constantemente. A partir do momento em que eu falava que o Felipe sempre trabalhou muito viajando, né? E aí, quando ele viajava, eu ficava brava, que eu não gostava, né? Eu queria ficar sozinha. A criança ali pedindo colo, na verdade, do pai, né? E nessa situação, eu falava coisas sem pensar, né? Assim, e as crianças estando perto, e as meninas estando perto. E aí o que acontecia? A primeira coisa que acontecia, elas iam direto para minha cama, né? Não tinha como, elas estavam sempre ali alinhadas comigo, o pai estando ou não estando. E isso ficou sempre numa lealdade, elas sempre comigo e nunca com eles. Isso foi mudar quando elas já tinham já uns 4, 5 anos de idade. Que aí entra também naquela questão de sair da esfera da mãe e ir para o pai. Mas até então elas realmente eram só minhas, literalmente só minhas. Eu brinco que até o Felipe e a Clara, eles são muito grudados, né? E aí quando ela nasceu, eu falei, quando a Cristal nasceu, eu falei assim, tudo bem, agora você tem a sua filha, eu tenho a minha filha. E daí ela é grudada comigo, e realmente ela é a filhinha da mamãe. E a Clara é a filhinha do papai, né, que a gente vai entrar nesse assunto também. Mas esse relacionamento, e por eu não estar equilibrada, né, por eu não ver dessa forma sistêmica a família, eles em si tomavam como partido sempre a minha pessoa. Então, eu nunca dava o devido valor ao Felipe. Eu sempre reclamava, ao invés de olhar as coisas positivas dele, olhar as coisas que ele fazia em prol da nossa família. Eu reclamava porque ele estava sempre ausente, estava sempre viajando. E aí, como era o início de carreira dele, ele não tinha também como fazer diferente. E aí, o que acontecia? As crianças ficavam sempre do meu lado e nunca do lado do papai, né? Nunca do lado do Felipe. E isso gerou um estresse muito grande, tanto no nosso relacionamento, porque eu acabava sempre mal dizendo, né, vamos colocar em aspas aí, falando de alguma forma mal do meu esposo para as minhas filhas, e que automaticamente elas ficavam do meu lado, por considerar que eu era ela fraca, mas eu estava em desequilíbrio, né, até eu aprender que não eram assim as coisas estavam sempre truncadas entre a gente, né? A gente sempre estava naquele limite de era um casamento entre aspas de aparência, né? Depois que as coisas foram melhorar, quando a gente começou a entrar em equilíbrio mesmo, a colocar a ordem na frente do amor, que quando a gente fala muito sobre as constelações sistêmicas, a gente até confunde, né? Mas o amor não supera tudo? E aí, Luiz, você acha que o amor supera tudo?
O amor supera, porém, o marido e a mulher precisam ter uma vida de casal, né? Não pode os filhos dormirem toda noite na cama do pai e da mãe. Não pode também, não é que não pode, é muito pesado o pai ou a mãe dizer: este é meu filhinho, este é o seu filhinho, o filhinho da mamãe, o filhinho do papai. Isso é bem pesado. Também quero voltar um pouquinho nesse assunto. Onde começou a ser identificado tudo isso? Bert Helling, que é o fundador das constelações familiares, ele foi um teólogo, foi padre, ele tem um vasto conhecimento. E ele participou um, por um período de algumas missões através da Igreja Católica ainda na África do Sul. E na tribo, com os Zulus, ele começou a observar o carinho, o respeito e a gratidão que os filhos tinham para com seus pais. E dali que ele trouxe esse conhecimento todo. E ele via aquela harmonia da família, de que o pai, a mãe, o vô, a avó tinham seus lugares e o filho lá embaixo. E o filho sempre respeitando quem veio antes. Então foi daí que começou esse movimento todo de ele colocar essas leis sistêmicas e ver o quão importante o filho estar no lugar de filho, de pequeno, não o filho querer tomar o lugar do pai, tomar o lugar da mãe, seja por medo, por lealdade, por qualquer que seja a questão. Mas o filho, sim, olhar para o pai como grande, olhar para a mãe como grande e respeitá-los, porque eles vieram antes. E quando essa ordem inverte, onde que o filho se acha grande, que o filho quer determinar o que o pai ou a mãe querem, podem fazer, aí a desordem começa a se estabelecer numa família. A mãe é a fonte de vida para o filho. Então, esse amor maior é o amor através da mãe. A mãe nutre a criança por 9 meses, algumas vezes um pouco menos, mas a lei normal é os 9 meses, né? E tudo que a mãe come alimenta a criança. Então, olha o vínculo que tem ali. Se a mãe come mal, a criança alimenta mal. Se a mãe come bem, a criança alimenta bem. Então, este é o maior vínculo, o maior amor que já tem ali. Por mais que algumas vezes a mulher ou tenha uma gravidez indesejada, ou não queria ter filhos, enfim, mas o vínculo existe, ele começa ali, o amor maior, o amor de mãe e filho. Por quê? O pai faz parte, o pai é 50% na criança, mas a morada da criança é na barriga da mãe. Então ela se nutre de tudo aquilo que a mãe vem a se alimentar. E isso é muito rico. Por isso tem tudo essa questão. Então, quando os filhos nascem, crescem, começam a ter algumas atitudes, eles começam a perceber também. E se existe alguma desordem na família, entre o casal principalmente, onde que a mulher se apoia totalmente no homem, ou o homem se apoia totalmente na mulher, só um diz sim ou diz não, é tudo as decisões em cima de um só, começa a entrar essas desordens na família, e aí a criança começa a sentir, e ela começa a tomar partido. Do mais fraco, ela quer tornar ele mais forte. Do indefeso, ela quer tomar partido e defender. E aí começa toda essa questão. E qual a ordem também, né, Kelly? A criança, ela, vamos pegar o menino. O menino, ele nasce, é o filhinho da mamãe, porque tem todo esse vínculo como eu estava falando. Logo em seguida, a mãe, quando percebe que ele está um pouco maior, já deu uma amamentação, tudo, ela tem que permitir que esse filho vá até o pai. Para quê? Para que o pai possa levá-lo para a vida, pode ensinar todas as questões do masculino na vida dele. Então, isso é uma permissão que a criança precisa ter. Quando isso não acontece, gera uma desordem. Quando o filho fica somente na esfera da mãe, gera uma desordem e nós chamamos isso de filhinho da mamãe. Vou deixar contigo, quero falar um pouquinho sobre a filhinha do papai. Um pouquinho antes de falar sobre o filhinho do papai, eu queria lembrar que toda criança, né, ela é 50% pai e 50% a mãe. Não existe um filho que seja só o pai ou só a mãe. Essa união, quando ela está em equilíbrio,
ela realmente ela é uma unidade. A criança ela é uma unidade entre o pai e a mãe. Então, quando os dois se juntam, a criança se torna una. E aí, quando ela se torna una, ela é, sim, metade pai e metade mãe. Por mais dificuldade que os pais tenham, por mais dificuldades de relacionamento, ou até mesmo situações à parte que eles tenham, que a criança seja adotada, mas a parte biológica dela é 50% a mamãe e 50% o papai. E aí torna-se a criança. Então, quando a gente acaba maldizendo de uma das partes, a criança se enfraquece, porque ela não é só um. Ela não quer dividir o amor dela, ela quer os pais por inteiro, né? Então, quando a gente não se relaciona bem com o parceiro, que é o pai da criança ou a mãe da criança, a tendência é que toda vez que você falar alguma coisa que não seja agradável do companheiro ou do pai ou da mãe, a criança entra em defensiva, né? Ou seja, ela não vai para o outro companheiro, né? No caso, assim, vou dar de novo o meu exemplo, né? Meus pais são separados, foram separados, né? E eu sempre convivi com a minha mãe. Mas quando a minha mãe falava mal do meu pai, eu ficava quase doida, né? Porque eu não conseguia compreender aquilo. Eu era uma criança e não tinha noção do que era essa relação entre os dois, entre pai e mãe. E aí, nesta situação, quando eu precisava ir para o meu pai fazer visitas a ele, eu ficava dividida, porque eu sabia que toda vez que eu ia, ela já tinha um medo interno de que ele me tomasse dela, né, de que eu não devolver, que ele não me devolvesse para ela. Então eu ficava morrendo de medo também, porque eu ficava naquela assim, ah, e se eu for, eu vou entristecer minha mãe. E se meu pai quiser ficar comigo? Eu amo tanto ele. É uma dificuldade que a gente acaba encontrando nessa situação. E aí, voltando para a filhinha do papai, eu sou a filhinha do papai. Né? A gente tem várias características aí entre pais e filhos, né? Entre pessoas que são filhinhos do papai e filhinhos da mamãe. Normalmente, a filhinha da mamãe, a filhinha do papai, ela tem dificuldade de ver o homem como ele é, porque ela coloca qualquer homem não é bom o suficiente para ela, porque o primeiro amor dela é o pai. Então, para eu encontrar, eu estar disponível hoje para o Felipe, eu tive que realmente deixar, abdicar desse amor que eu tenho com o meu pai tem para comigo, para que eu pudesse trazê-lo e deixá-lo dentro da nossa relação de uma forma saudável e segura. Mas antes de eu conhecer o Felipe, nenhum homem era bom o suficiente, nenhum homem conversava o suficiente, nenhum homem dava carinho suficiente. Eu sempre me resolvia muito sozinha, né? Era aquela pessoa que fazia tudo, assim. Que essas são uma das características, né? A, a característica física, normalmente, da mulher que é filhinha do papai, ela tende a ter um rosto mais infantil, uma voz mais infantil, ela não consegue falar tão mais alto, ela sempre fica ali numa situação que, apesar de fisicamente ela ser adulta, né, ela ser grande, ela ir para a vida, que daí nesse sentido são mulheres de muito sucesso, mas nos relacionamentos são sempre um fracasso, porque ela não consegue dar o devido espaço para o homem tomar a posição de homem para com ela. Ela sempre sabe de tudo, ela é a rainha, a princesa do pedaço, onde ela chega, ela chama atenção. Isso de fato é assim, porque eu sempre, onde eu ia, eu chamava atenção. Boa tarde, meninas, boa tarde, Miriam, bem-vinda, obrigada aí pela atenção de todos vocês. E aí, o fato de ser a filhinha do papai, eu tive dificuldade de encontrar uma pessoa que eu achasse que era adequada. E durante muito tempo eu fiz essa projeção do meu pai no meu esposo, Felipe. Então, isso é uma questão que sempre se repete quando a gente tem a filhinha do papai numa personalidade, quando ela está em desequilíbrio, né? Nesta época eu tinha esse desequilíbrio, então por isso que também a relação tende a ter uma dificuldade maior de engrenar, né? Assim, de deslanchar, de
para frente, porque a minha comparação maior era o super-herói, era o super pai, o pai que acolhia, que dava carinho, que se fazia presente de alguma forma. Então, isso é bem desafiador quando a gente está tá falando de entrar em um relacionamento. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Leila. Bem-vindos. E aí, a filhinha da mamãe, né? Ou o filhinho da mamãe. Aí agora eu jogo a bola para você. Fala um pouquinho do filhinho da mamãe. Você foi Deixa o eu dar filhinho da mamãe, Luiz? deixa eu dar uma boa tarde para quem está chegando aqui. E eu vou fazer, antes de responder a pergunta, eu vou fazer uma propaganda aqui, ó, do livro do Jardel e da Daniela, porque no segundo semestre, agora em agosto, o Jardel vai fazer um grupo de estudos justamente sobre este livro. Tá? Vão ser encontros semanais de 1h30, toda terça-feira às 14 horas, e onde que eles vão ler este livro e debater. E esse livro é muito enriquecedor para quem ainda não teve acesso a ele, pois em cada capítulo tem exercícios que vocês possam fazer com seus filhos, e tem uma página em branco onde você pode ler o livro, aplicar esse exercício, ou você e seu marido, você e sua esposa, ou com os filhos, dependendo do exercício, e pode anotar os exercícios ali. E daqui a um tempo determinado, você pode repetir esses exercícios e comparar os resultados que você obtiver entre um e outro. Tá? Então, eu falo isso, eu e a Kelly, nós somos alunos do Instituto Estevão, e eu sou tutor tanto de uma turma de formação, que é a M2, que é o Movimento de Reconexão da Alma, e ontem eu recebi da querida Bárbara o bastão de tutor também do grupo de estudos, onde toda segunda noite nós lemos um livro e debatemos sobre esse livro. É das 19 às 21 horas e após sempre tem um after, sempre tem um assunto a mais, um tema a mais, ou até mesmo um atendimento de um dos alunos que ali está e está necessitando, enfim. Então nós temos esse olhar acolhedor, carinhoso também. Então convido, no meio da live, desculpa aí, Kelly, mas convido Tranquilo. a todos a fazerem parte desses grupos aí do Instituto Estevão, do grupo de estudos do livro, que é a porta de entrada para o Instituto Estevão, para o mundo das constelações, das terapias. E vou dizer que São é os um grupos de dos maiores estudos, grupos né? que tem no Brasil de leituras aí e estudos. E todos Voltando para esses o Felipe, livros normalmente são do Bert Helling, né? São sempre obras do Bert Helling. Esse próximo semestre que se inicia em início de julho, a gente vai estar lendo aí Um Olhar para os Excluídos, né? Do Bert Helling, que o professor vai estar conduzindo esse estudo. E lembrando também que o nascimento deste livro em especial nasceu em um grupo de estudo. O professor, a gente estava lendo como é que é? Um Olhar para a Alma da Criança, e aí ele teve a ideia de colocar isso diretamente para as crianças, porque é um livro amplo e não fala só das crianças aquele livro. E aí ele, dentro do grupo de estudo, ele teve a ideia de fazer algumas atividades específicas para os pais e para as crianças, para esse olhar para a criança, né? Para a alma do meu filho. E aí, eu dei de presente para a Miriam, ela disse que está lendo. Isso mesmo, Miri. Quando se sentir vontade, tiver é, já no seu espaço, você pode estar entrando nesse grupo de estudo aí do professor Jardel, depois eu posso te passar o link, e ele vai estar fazendo as atividades do livro, que nasceu dentro desse grupo, Um Olhar para a Alma do Meu Filho. Eles vão estar fazendo os exercícios, e aí você tem um acompanhamento direto com os professores, né? E eles vão estar conduzindo aí todos esses processos das pessoas, e tem um momento de fala, se a pessoa precisar de ajuda e tudo mais. E aí eu jogo a bola aí de novo. E aí, você é o filhinho da mamãe? eu não fui por natural, tá? Eu me tornei parte filhinho da mamãe por consequências. Quais essas consequências? Eu sou o menor de 7 filhos vivos em um aborto, e meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. Então, hoje, analisando, eu me tornei o filhinho da mamãe já numa idade um pouco maior por consequências. Quais consequências? A partida do meu pai.
Então, dali em diante, sim, eu fui dentre os 7 filhos vivos, o que mais recebeu atenção, carinho, talvez para tentar ela compensar essa questão da partida do meu pai, enfim. Então, eu, por parte da minha infância, sim. Porém, aos 16 anos, eu saí de casa. Eu fui morar 500 quilômetros da minha mãe, onde que eu deixei sair de casa por outras circunstâncias também. Então, deixei o ninho da mamãe e vim para outro local. E aí eu deixei de ser o filhinho da mamãe. Por quê? Porque eu falava com ela com frequência, tudo, mas eu não era assim a preferência, a, a o número um dela se envolver. Então, ali eu tive esse corte também. Então, por alguns anos da minha vida, sim, posso dizer que eu fui o filhinho da mamãe, Kelly. Hum. Então, normalmente, as características do filhinho da mamãe, ele é, quando homem, ele é um Dom Juan. É aquele homem que sabe seduzir, que sabe conquistar uma mulher, mas ele não se fixa em nenhuma mulher, em nenhum relacionamento, porque esse lugar de ter uma pessoa ao lado já está ocupado pela mãe. Então, ele não consegue aprofundar as relações. Ele tem dificuldade em aprofundar as relações, né? E aí, quando ele se casa, é um relacionamento muito imaturo, é literalmente fadado a acabar, porque a mãe tem o espaço dela e ele não consegue deixar. E normalmente o filhinho da mamãe se casa com a filhinha do papai. Aí, por algum tempo, essa relação tende a se permanecer, mas ela não é consistente, ela não é duradoura, porque quando há dois filhinhos são duas crianças não têm responsabilidade, criança não tem responsabilidade, criança não namora, criança não tem filhos, então a tendência é que esse relacionamento tenha tempo de começo, meio e fim, né? Se não amadurecer, ele tende a acabar. Lá, eu reconheço o É filhinho da mamãe. boa essa do Rafael. Em recuperação, Estou sempre em é a tempo, recuperação. Rafael. Sempre é a É, não, que tempo. bom que você está olhando para isso, né, Rafael? Eu acho que cabe ressaltar, Kelly, o porquê que nós falamos tanto do Instituto Estevão, porque nós participamos de um outro grupo onde que nós estudamos sobre marketing sistêmico. Olha só, a gente vê falar tanto em marketing, mas adicionar o sistema o sistêmico no marketing são poucos os locais. Porque o marketing muitas vezes é agressivo. Aqui nós estamos olhando para um olhar sistêmico. Como fazer da maneira correta para atrair os clientes? Então, ao término desse curso, nós tivemos um desafio que era fazermos live. Aí eu convidei aquele da Kelly para fazer uma live comigo, o Rafael me convidou para fazer uma live com ele, acho que a Kelly vai fazer outras lives também com outros colegas e está tudo bem. Só nós convidamos, quando possível, vocês a acompanharem essas lives e prestigiar também. Kelly, e se nós pularmos um pouquinho agora e para o Amor Interrompido, que é outro capítulo do livro, o que você acha? Acho interessante, porque eu gosto muito disso, enquanto pedagoga sistêmica, psicopedagoga, né, nos meus atendimentos, quando eu atendia mais crianças, isso era muito claro. Muitas das crianças que têm o amor interrompido, elas são inseguras. É o primeiro sintomas, né, que a gente tem de uma criança que tem um amor interrompido é esse. E isso não precisa ser só uma criança que hum, foi abandonada ou que tem pais que são agressivos, né? Tem várias situações, ou crianças que foram adotadas. O amor interrompido, ele acontece em as características, né, principais das crianças que têm o amor interrompido, eu até anotei aqui, porque são bastantinhos aqui alguns sintomas, né? Isso não se apresenta só em uma criança, isso se apresenta também na fase adulta. Normalmente, uma pessoa que tem um amor interrompido na vida, ela tem um sentimento de vazio muito grande, um sentimento de morte e separação, sentimento de invisibilidade, ou seja, as pessoas não a veem, uma tristeza profunda, sem causa aparente,
falta de energia e força na vida para fazer as suas coisas, né, as suas atividades. Normalmente ela não tem força, né? Ela é insegura, tem baixa autoestima, é uma pessoa normalmente apática, introspectiva, tem dificuldade de se expressar e soltar a voz. Ela está sempre indisponível para o amor. Ela não consegue amar, porque ela não consegue acreditar nas pessoas. É sempre desconfiada, tem receio da própria mãe, não aceita abraços e beijos das outras pessoas, e muitas pessoas que se aproximam, ela tem a tendência a repelir, assim, se aproxime, mas com cautela, né? Essas são uma das características das pessoas que têm o amor interrompido. E não necessariamente só as crianças, né? Mas os adultos também, muitas vezes são assim. Quando você vai na escola, a gente percebe as crianças que são mais carentes, assim, e que tem essa questão, porque normalmente elas são realmente mais introspectivas, a voz delas é mais baixa, a gente não consegue ouvir essa criança, ela tá naquele vucu-vucu dentro da escola e a gente não consegue ouvir essa criança se o professor não vai lá do ladinho conversar, falar com ele, automaticamente é uma criança que em algum momento teve esse amor interrompido. E esse amor interrompido, ele não é só nessa questão de crianças que foram abandonadas ou só em crianças que foram agredidas. Elas acontecem, às vezes, em situações mais simples que a gente nem imagina, porque é a visão da criança. A visão da criança, normalmente, quando a mãe tem que se ausentar, normalmente esse amor interrompido é por parte da mãe com a criança. Na visão da criança, essa criança ela não tem, tem uma filha com as características, sim. É muito comum a gente perceber que não necessariamente a criança rompeu esse laço com a mãe, porque parte da criança, tá, gente? Não parte da mãe. Esse amor interrompido é da criança. Quando às vezes um filho mais novo teve que nascer e a mãe teve que deixar a criança para ir ter esse filho. Às vezes a criança nasceu prematura e teve que ficar no hospital sem aquele aconchego, colo, o carinho, né, que tá ali acostumada na barriguinha da mamãe, mas teve que nascer antes do tempo e ficou na incubadora, na UTI, coisas do gênero. Então a criança até uma explicação que o professor Jardel dá muito, né? Às vezes a mamãe sai para trabalhar e a criança fica com alguém, mas ela quer o carinho e o amor da mãe. Então a criança começa desesperadamente a chorar. E por mais que tenha cuidadores e que sejam bons cuidadores, não vamos nem colocar aqui situações drásticas, né? Mas bons cuidadores. A criança começa a chorar, e aí o cuidador vai lá e acolhe, brinca, dá mamar, troca, e a criança continua chorando. Porque o que ela quer é a conexão do olhar com essa mãe, e essa mãe nunca chega. E aí ela chora, 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 chora desesperadamente até que ela cansa. Aí ela fala assim: meu Deus, a pessoa em que eu mais amo não aparece, em que eu mais confio não aparece. Então ela entra nesse aspecto que ela rompe o amor com a mãe. Então ela não confia mais na mãe. Então ela, por mais que a mamãe chegue depois, ali horas depois, né, ou às vezes só porque foi trabalhar mesmo, precisava trabalhar e voltar, e a criança rejeita a mamãe. Ela não, por mais que a mãe abra os braços, diga, eu tô aqui, a criança não aceita mais esse abraço. A criança não aceita mais esse beijo, esse carinho, esse colo. Ela tende a negar a mãe, porque ela fica com medo de que a mãe desapareça de novo. E aí ela entra numa introspecção muito profunda. E ela, às vezes, cresce, porque ela nem sabe de onde que vem esse momento de interrupção desse amor, que ela mesma acabou tendo, né, esse amor interrompido, e ela acaba levando isso para a vida adulta.
Então, assim, desde questões de trabalho, insegurança na hora de procurar um trabalho, insegurança na hora de fazer alguma coisa que dependa de uma decisão só dela, ela não consegue decidir, ela não consegue fazer porque ela não se sente segura em tomar as suas questões para si. Então, esse amor interrompido, ele é uma situação bem específica e que muitas pessoas passam, e esse trauma acontece na infância, normalmente nos primeiros anos da infância da criança, sabe? E isso se leva para a vida adulta porque ninguém descobre. Às vezes, nem psicólogo ajuda. Claro, não é que não ajuda, mas se não se conhece a raiz do problema, se não consegue ver aonde está exatamente o momento em que foi feita essa quebra de amor, esse laço, né, esse fio que conecta essa criança com esse adulto, é difícil de achar o meio de como resgatar esse amor de novo, né? Achar aonde que foi interrompido. E aí é onde entram as constelações, né? A gente também tem a hipnose, que faz um pouquinho disso, e tem mais uma que eu não me lembro agora. Regressão também, que também pode ser utilizado Isso, para essas técnicas, né? E, isso. além Mas disso, também, a o próprio, apometria também pode ser usado. mas aí a própria pessoa já adulta, ela tem que reconhecer que ela tem esse amor interrompido, essa ausência, né, dentro dos sintomas que a gente falou, e quando ela reconhece isso, ela procurar ajuda, porque esse amor que foi feito interrompido foi a partir dela, de quando ela era criança, esse trauma que ela teve da ausência da mãe por algum momento, seja desses motivos mais simples, falecimento, é, enfim, coisas simples mesmo, né? Que nem foi trabalhar, ou foi para a maternidade para ter um outro bebê, ou eles tiveram alguma doença, né? Ou a mãe ou a criança teve alguma doença, teve que ter esse afastamento para ter essa recuperação. Então, esse amor interrompido, ele é muito marcante porque leva sequelas para o resto da vida. É, e tem outra questão também, né, Kelly? Muitas vezes, um simples esquecimento ou atraso de buscar a criança na escola, onde a criança fica lá por 5, 10, 15 minutos, porque aconteceu um acidente, porque teve trânsito, porque simplesmente os pais se atrasaram, e para essa criança, essa lacuna de tempo é uma imensidão. Então ali ela fica com trauma. Então, o interessante nas terapias onde a gente consegue levar o paciente adulto já a identificar que ele sofreu um amor interrompido e aí nós possamos, a partir dali, fazer com que ele reconheça isso e que ele solte. Porque, ao mesmo tempo, ele deixou uma partezinha dele lá. Ou seja, uma partezinha lá da Kelly, do Luiz, ou de quem for a pessoa, ficou presa naquele trauma. Então, a gente tem que integralizar essa parte curada já para a pessoa, para que daí, então, ela possa fluir na vida. E isso também é muito interessante nos relacionamentos, nós vimos muito isso. Por quê? Porque se a mãe abandonou a criança lá na primeira infância, a mãe abandonou, muitas vezes a criança tem esse sentimento apenas de abandono, como ela vai confiar num adulto? Como ela vai confiar num homem? Como ela vai confiar numa mulher, se for um homem, para ter um relacionamento? Ela, no momento que começa a ficar bom, começa a ficar interessante, ela faz de tudo para que aquele relacionamento termine. Por quê? Porque ela não quer sofrer novamente a interrupção daquele amor. Ela não quer se entregar por inteiro para sofrer essa consequência. E muitas vezes nós atendemos pacientes onde nós identificamos isso e aí a gente pede assim, fecha os olhos um pouquinho. Quantos relacionamentos você já teve na sua vida? Ah, tive X, Y, Z, não interessa a quantidade. Será que nenhum desses era o par perfeito para você? E por você ter sofrido essa questão do amor interrompido quando criancinha, você não deu chance para esse amor se tornar um amor maduro, você se entregar realmente, permitir que o seu parceiro, parceira se entregue realmente a você. Então, isso é muito interessante, nós conseguimos levar a pessoa a olhar para isso, porque muitas vezes, sim,
um dos parceiros que já passou pela vida dela poderia ter sido o parceiro ideal, não digo para a vida toda, mas porém por um certo período de tempo, e ela não se abriu, não se permitiu a conhecer esse amor. E levou ela a fazer algo involuntariamente, muitas vezes, para acabar com esse relacionamento do que se ferir novamente. E aí, pra gente dar um brinde aí para todo mundo, eu chamei a minha gatinha aqui, para as mamães que estão presentes. Isso. Aqui tá a Clarinha. Eita, porra. Vamos tentar baixar. Não, fico de joelho. Cabe as duas, eu acho. Aí agora, para as mamães que estão aí, a gente pede se vocês tiverem uma foto dos seus filhos, ou se você sente que você tem esse movimento interrompido da sua mãe, pegue a sua mãe, uma foto da sua mãe, ou alguma coisa que você tenha que possa estar fazendo esse movimento que o Luiz se propôs a fazer comigo e com a Clarinha do amor interrompido. Porque ela, como exemplo, né, ela tem uma irmã mais nova, e eu já tive vários, a Cristal, e eu já tive vários momentos em que eu tive que me ausentar de casa por questões de saúde, e elas ficaram em cuidados de outras pessoas. Então, dentro de alguma forma, esse amor interrompido teve com ela, né? E até em outras situações também. E aí eu vou passar a vez, a mágica aí para o nosso querido Luiz, e ele vai conduzir a gente nesse exercício. E aí, enquanto a gente vai batendo papo aqui, fazendo o merchandising mais um pouquinho do livro, vocês vão lá e pegam uma fotinha do seu filho, ou dos seus filhos, né? Ou da sua mamãe, se você sente que essas características que a gente falou no início, de tristeza profunda, de indecisão, de introspectividade, bate aí em você, e aí você pode estar fazendo exercício com a gente. Enquanto isso, a gente fala assim, ó, mais uma vez, está aqui o livro do professor Jardel e da professora Daniela. Opa, segura aí. Um olhar. Não, de reflexo. O reflexo. Assim, dá pra ver. Aí, isso. Um novo olhar para a alma do meu filho, do professor Jardel e da professora Daniela Paluca, que já está à disposição, através da Jaqueline, que é quem cuida de toda essa parte do Instituto Estevão, e vai ter o grupo, né, olhando para a alma do meu filho no segundo semestre, e aí quem tiver interesse também entre em contato aí com a Jaqueline do Instituto Estevão para fazer parte desse grupo. E aí, então, eu te dou a palavra, meu querido, e a gente está aqui à sua disposição para fazer esse movimento lindo, com base nesse livro aqui. Vamos fazer todas as etapas, Kelly. Eu posso fazer para o meu filho? Oi, pode falar. Não, ela colocou aqui, o meu filho é adulto e ele que faz por ele. Ela perguntou se ela pode fazer um movimento interrompido. É sempre ela a pessoa quem faz com o filho. A parte vai partir, o exercício vai partir, desculpe, do papai, da mamãe para com seu filho, tá? Então você pode fazer. Nesse caso, Zineide, é com você, é você que faz para a sua mãe. Você olha para sua mãe, vai ter ali um momento em que o Luiz vai falar para a gente, para Clara olhar para a mãe, você vai fazer de conta que você está com a sua mãe ali, certo? Para fazer esse movimento. Mas é sempre parte da pessoa. E quando é, no caso, a Clara, como é uma criança e ela está aqui presente, ela vai fazer comigo, né? E quando é o pai para os filhos, é se o pai percebe, né? Você pode estar fazendo sim com o seu filho? Pode. Lá, quem quiser saber mais, o professor Jardel colocou aí. E a gente vai estar lançando esse livro no dia 19 de julho na Livraria Cultura. Meu aniversário! Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente vai estar lá. Então, a gente vai estar lá. Deixa eu ler, Kelly, a introdução do exercício para que as pessoas possam entendê-lo, tá? Esse exercício é direcionado a leitoras deste livro que sejam mães.
uma vez que o trauma do amor interrompido acontece entre filhos e suas mães. Nos casos de amor interrompido, é imprescindível que seja acessado o momento em que a desconexão do amor teve início. A criança, a mãe, a avó, uma ancestral materna fazem parte desse movimento. A cada etapa, feche os olhos, imagine a cena que aconteceu e depois leia pausadamente as respectivas falas. Caso, caso queira realizar o exercício com seu filho, sua mãe e sua avó, é possível também nesses casos. Peça para que leiam as respectivas falas juntamente. Então, são vários exercícios aqui que podem ser feitos. Tem falas da mãe para o bebê recém-nascido, depois tem a fala da mãe para seu filho nos primeiros anos de vida, situações em que ocasionou o afastamento da mãe para seu filho, fala da mãe após o retorno para seu filho, fala sistêmica de uma ancestral materna para seus descendentes, fala sistêmica de uma ancestral para a criança, fala sistêmica de sua mãe para você. Então, são 7 exercícios que podem ser feitos, 7 etapas desse exercício. Acho que nós poderíamos começar, Kelly, até pelo tempo da live já, nessa aqui, situação em que ocasionou o afastamento da mãe e do filho, ou seja, a gente poderia iniciar já pulando essa questão do bebê e do filho nos primeiros anos de vida. O que você acha, Kelly? Sim, sim, até pelo tempo, né? A gente vai Exato. dar uma palhinha e quem tiver mais interesse pode estar entrando aí no grupo de estudo do professor, um novo olhar para a alma do meu filho, que vai começar agora em julho. Não me lembro a data, mas e aí ou entra em contato direto com a Primeira Jaqueline e aí semana pode de fazer julho. esse grupo. Isso, na primeira semana de E a, julho. Vai ser à tarde, e a tutora né? vai ser a nossa querida Tamires. Quem não conhece tem que conhecer a Tamires, essa potência, esse mulherão, essa tutora maravilhosa aí que o Instituto Estevão tem. Mais uma, né? Eu também É, sou um tutor maravilhoso, viu, Kelly? Eu também. é sim, Viu não é só? o meu tutor, mas é maravilhoso. Os meus tutores são a Silvana, que estava aí na live, e a Melissa. A Esse grupo Denise vai acontecer apresentar. sempre na terça-feira, às 14 horas. Ele normalmente dura 1h30, é isso? A 2 horas no Exatamente. máximo. Olá, o Então vamos professor lá, Jardel Kelly. complementou ali que os grupos de estudo vão começar em agosto, então na primeira semana de agosto. É, Isso? exato, agosto. Eu falei julho, é agosto, desculpe. A gente tá. É que como eu também sou um tutor de uma turma de formação, acabei me passando que as formações não têm esta pausa aí que os demais grupos têm. Então vamos Isso, então, começar, Kelly. para quem estiver interessado, entre em contato com a Jaque e esse grupo em especial vai ser na terça-feira, às 2 horas da tarde. Os pais que estão aí interessados já entram em contato com a Jaqueline do Instituto Estevão para fazer parte, para olhar um pouquinho para a alma do seu filho. Tem uma Vamos lá, premissa eu vou para de entrar frente nesse para ela grupo. aqui. Tem uma premissa para entrar nesse grupo. Tem que reforçar o estoque de lenços em casa, porque o choro é garantido. Só posso dizer. Pega o lençol da cama de casal. Ai, que Exatamente. Tá. Então negócio. vamos lá. Você repete, então, situação em que ocasionou o afastamento da mãe de seu filho. Posso começar? Tá, Kelly? Pode, estamos aqui. Então você Mentira, repita aí. Meu Deixa eu filho, passar meu aqui, amor. que daí ela escreve um pouquinho para frente. Isso. assim? Bem, tá vendo, gente? Eu certinho a cabeça. Então vamos lá, Kelly. Diga para ela. Minha filha, meu amor, Minha filha, meu amor. a mamãe vai precisar sair e ficar um tempo fora. A mamãe vai precisar sair e ficar um tempo fora. Eu vou, mas logo a mamãe vai voltar. Eu vou, mas logo a mamãe vai voltar. Vai ser muito rapidinho e poderemos ficar juntinhas e brincar bastante. Vai ser muito rapidinho. E Vai ser, poderemos ficar juntinhas e brincar bastante. poderíamos ficar juntinhas e brincar bastante depois. A sua babá vai ficar com você. A sua babá, no caso, a sua vovó, vai ficar com você E vai cuidar muito bem de você. e vai cuidar muito bem de você. Se comporte, Se coma comporte. tudo e fique boazinha. Coma tudo e fique boazinha.
A mamãe ama você. A mamãe ama você. Ao acordar, a criança está em silêncio. A babá pega a criança no colo e a criança aceita. A criança debateu-se muito procurando a mamãe, mas percebeu que só a babá estava lá. Uma tristeza invade a alma da criança. Algum imprevisto aconteceu e a mamãe não retorna. Nesse dia, nem no outro dia a mamãe não retorna. A criança fica dias sendo cuidada por outras pessoas. Ela já desistiu de chamar pela mamãe e foi ficando cada vez mais apática e triste. Quando a mãe finalmente retorna para casa, percebe que a filha está diferente e como se uma luz tivesse se apagado. A mãe está muito feliz por ter retornado para casa e se dirige ao filho. Então isso acontece no momento em que ocorre esse afastamento, esse amor interrompido. Você teve alguma situação semelhante a essa, Kelly, que você queira compartilhar? Sim, né? Todas as vezes que eu tive que ir para o hospital, não só para ter a Cristal, mas quando eu tive câncer, né? E eu tive que tomar uma decisão e eu ia muito no hospital e elas ficavam com as avós. Então, tem vários desses momentos, assim, que eu acho que ela acabou acessando agora, que ela tá chorando bastante. Então vamos fazer agora as tuas falas para ela, tá? Querida filha, Querida filha, sinto muito por não estar presente quando você precisou. sinto muito por não estar presente no momento que você mais precisou. Eu estava emaranhada com as minhas questões. Eu estava emaranhada com as minhas questões. Eu fiz o melhor que eu podia Eu fiz o melhor que eu podia e que eu aprendi com sua avó. e que eu aprendi com a sua avó. Sinto muito, Sinto muito, minha mas filha, eu não soube fazer diferente. mas eu não soube fazer diferente. Era elas Com quem vo- eu confiava para deixar você. Sinto muito por eu não ser a mãe. Sinto muito por eu não ser a mãe Perfeita e disponível que você esperava perfeita e disponível que você esperava que eu fosse. que eu fosse. Eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Você se abriu para olhar para aquilo que me causava dor. Você se abriu para olhar para aquilo que me causava dor No nosso sistema. no nosso sistema. E agora eu também sinto a força da minha mãe, E agora eu também sinto a força da minha mãe, da sua avó. da sua avó. E eu posso honrar e agradecer E eu posso honrar e agradecer a tudo que a minha mãe fez a tudo que minha mãe fez, por mim e tudo que ela abdicou tudo que minha mãe fez por mim e tudo que ela abdicou e trabalhou para que eu estivesse aqui. e trabalhou para que eu estivesse aqui. Essa força e honra eu transmito a você. Essa força e honra eu transmito para você, Minha querida filha. minha querida filha. Você, você é a filha perfeita Você é a filha perfeita que eu poderia ter. que eu poderia ter. Não se culpe mais. Não se culpe mais. Era inevitável, Era inevitável, era necessário. era necessário, Mas agora mas agora tudo mudou tudo mudou e você pode entregar a sua dor para mim, e você pode entregar essa sua dor para mim, sua frustração toda a sua frustração e a culpa para mim. e a culpa para mim. Eu sou forte e sou grande. Eu sou forte, eu sou grande.
Os grandes cuidam dos pequenos. Os grandes cuidam dos pequenos. Os pais cuidam dos filhos. Os pais cuidam dos filhos. Essa é a ordem da vida. E esta é a ordem da vida. Kelly, faz como você e ela, um movimento como se vocês estivessem tirando essa dor, esse peso, essa mágoa, essa frustração do coração de vocês aí. Põe tudo aqui dentro dessa caixinha. Não precisa abrir. Só intenciona. Toda essa dor, toda essa mágoa, toda essa tristeza desse momento que foi necessário para a mamãe. Não é sua culpa. Eu cuido disso. Eu sou a grande. E você é a minha pequena. E com isso, eu também entrego toda essa culpa, essa tristeza, esse medo para a minha mamãe. Que lindo. E selamos de novo o nosso amor fortalecido em honra à vovó, à nossa bisavó e a todos os nossos ancestrais que vieram antes, para que isso não precise se repetir. Agora dá um abraço bem apertado nela. E após essas falas, o padrão de amor interrompido no sistema familiar é visto e cuidado. A mãe sente a energia da vida, a força para cuidar da filha, sem culpa. A criança sente-se amada, protegida e cuidada, tanto pela mãe como por toda a sua ancestralidade. O amor e a energia da vida podem, então, voltar a fluir e irrigar esse sistema familiar. Kelly, gratidão por trazer Meu essa aqui. amigo, tem coisa que ainda reverbera e a gente acha que solucionou no último grupo, né? Mas muito obrigada, viu? Então, gratidão por você trazer a sua filha aí, para partilhar um pouquinho, para a gente fazer essa pequena demonstração. E eu faço uma honra também ao mestre Jardel, uma reverência aqui a ele, por ter essa capacidade de transmitir esse livro, se colocar à disposição, por estar aqui na live também conosco, nos dar uma orientação, como sempre, o mestre, quando necessário, dá mais uma orientaçãozinha, né? E ele pediu aí para fazer a conclusão com essa fala para você, Kelly, que eu acho que é muito enriquecedor. E nos honra muito a presença dele aqui, por mais que estamos falando do livro dele, mas estamos falando de questões pessoais nossas também. Então, agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui na live até agora. Passamos um pouquinho do tempo, mas, como disse a frase do livro, foi necessário. Foi, eu que agradeço também ao mestre Jardel, a todos os meus mestres, Dani, Jaque, todo mundo que está aí. Agradecemos aí a participação de todos. Muito obrigado. E aí, quem tiver interesse, a gente também trabalha com constelação, e quem tiver interesse no grupo para olhar para a alma do seu filho, que só foi um pedacinho, mas eu acho que tem mais de. Olha, eu não contei, mas eu acho que tem mais de 50 atividades ali, se não tiver 50. Quantos por capítulo? Né? Não sei, não me lembro agora, mas cada capítulo deve ter uns 3, 4 atividades, né? Exercícios. A Daniela Quem Pagliuca participar, também esteve presente na live, Kelly, que é também a autora oi? do livro. A Daniela Pagliuca, que também é a outra autora do livro, também esteve presente na live. Então é E a muito, gente agradece a presença muito dos enriquecedor. dois mestres aí com a gente. Ui, até gelou de saber que tá os dois juntos aí. Ai, obrigada, professora, obrigada, professor, obrigada por nos instruírem e nos darem todo esse conhecimento para que a gente possa levar para o mundo, para levar para ajudar mais e mais pessoas. E Gratidão nós falamos, imensa mesmo. eu Gratidão a falei todos que bastante, estão aí. desculpa, já atropelar, Kelly, eu falei bastante em tutor, e eu quero também agradecer ao Elcio e à Jaqueline, que Então, foram os tutores do grupo de marketing sistêmicos que nós tivemos. Então, nosso agradecimento também vai a eles, a Jaqueline, ao Elcio,
porque também contribuíram para que estivéssemos aqui agora, nesse momento. Muito obrigada aí a todos. E entrem para o grupo. E aí a gente faz uma proposta, se o Luiz quiser, a gente vai conversando sobre esse livro, porque ele tem muita coisa, ele é muito rico. A gente acabou se estendendo no tema aqui, né? Marca a página. É uma página do livro. Mas ele é muito rico, assim, para levar o conhecimento para as pessoas, e quem quiser fazer as práticas e os exercícios, vão aí para o grupo do professor Jardel, da professora Daniela, né? Olhando para a alma do meu filho na primeira semana de agosto, que vai iniciar. Certo? Topa o Ficamos por desafio? aqui. Eu topo, com certeza, Kelly. Vamos marcar mais Então vamos encontros aí organizar para para fazer ter mais. esse bate-papo aí. E Isso. beijão a todos aí, fiquem com Deus. Obrigada aí pelo apoio de todos. Fiquem com Deus, uma boa semana. E a gente vai se vendo. Se precisarem, estamos à disposição. Beijos, tchau. Qualquer coisa é só entrar no nosso Instagram. Estamos aí. Tchau. Tchau. Tchau, gente.